Iniciamos mais um programa Invista Aprendendo com Quem Faz, trazendo hoje aqui um habitué da casa. Ele tem um programa de TV aqui conosco, que é o Trivial Gourmet, culinária vegetariana. Já esteve conosco esses dias mesmo e ficou uma convocação, porque nós tivemos tantos assuntos e tantas perguntas dos nossos telespectadores que falaram: Fábio, vamos pegar as perguntas desse pessoal e você vem um outro dia para responder. Muito legal você estar aqui de volta. Fábio, seja novamente muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Osasco. Obrigado de você ter se deslocado novamente lá de Sorocaba, até que parece que é muito longe, mas não é, né, Fábio? Não é. Sorocaba são 90 quilômetros. 50 minutos a gente já está aqui. Legal. Eu é que agradeço muito pela oportunidade, né, e por estar aqui conversando novamente com vocês. Muito bem. O Fábio Almagro, que é analista de sistema, formado lá na Universidade de Sorocaba, trabalhou já, conforme ele disse, muito pesado com isso, fez sistemas aí que só Deus acredita, mas ele como é que eu diria? Workaholic seria a palavra, mas ele gosta muito de trabalhar em coisas diferentes. Primeira pergunta, essa pergunta minha, viu, Fábio? Como é que você consegue arrumar tempo para fazer tanta coisa? Porque você tem um programa de televisão, faz workshop aí na área de biopsicologia, que você vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Workshop de alimentação. Workshop de alimentação. Eu atendo muito o Sesc, Paulo, que a gente nem comentou. É psicanalista, faz um bocado, tem o cão fanato. Bom, vamos falar dessas coisas. Bom, psicanálise é uma coisa que, para mim, assim, eu fiz a minha formação, aprendi muito e é muito útil. Sim. A minha visão do ser humano, depois de ter feito a formação em psicanálise, é completamente diferente da anterior, tá? Mas eu não exerço mais. Eu não atendo mais ninguém com psicanálise. Legal. Tá? Faz algum tempo que eu me desliguei e isso ficou na minha bagagem. Mas é legal a gente contar disso, porque você falou no programa que você participou há nem tanto tempo, que você fez a psicanálise até como um aprendizado para entender um pouco do mecanismo da mente e aplicar hoje nessas atividades, inclusive empresariais, que você exerce. É isso? Com certeza. Tá, então não faz mais atendimento. Não tenho mais um setting psicanalítico, não coloco mais ninguém no divã, certo. Mas todo esse conhecimento, né, ficou como bagagem para mim e realmente modifica a forma como eu entendo a vida hoje. Sabe, foi muito rico, é um processo muito rico. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer uma formação em psicanálise, até por cultura geral, eu indico que façam, porque vai ser muito bom para vocês, né? Muito bem. Fábio, nós batemos um papo muito legal da última vez, só que a gente acabou não falando muito das atividades que você faz, além do seu programa, que, aliás, muita gente assiste, que é o Trivial Gourmet, passa aqui no nosso canal. Você tem também aí o site que você pode entrar, ver, tem lá a indicação, tem os links do programa lá também. Todos os programas estão postados no site. E, além disso, uma coisa que eu gostaria de pedir para vocês, gente, tem a nossa fanpage no Facebook, que é muito mais gostoso porque a gente pode estabelecer uma comunicação bilateral, né? Não é como no site que vocês só assistem o vídeo, mas não podem deixar mensagens para mim. Aliás, no site também dá para deixar comentários e tal. Mas, por favor, curtam a nossa fanpage. É só procurar Trivial Gourmet no Facebook e vocês vão encontrar. Tem 43 mil pessoas lá já. Legal. Assim, nós falamos um pouco disso, mas na última participação aqui do Fábio, choveram perguntas, nós selecionamos, a produção selecionou aqui as principais aí das atividades que o Fábio tem, mas você pode mandar as suas perguntas, as suas dúvidas, a sua participação de uma maneira geral para o nosso WhatsApp. Para você que está fora do estado de São Paulo, coloca o código 11
mas é muito simples, é fácil de gravar o telefone 958-935-075. Você tem aí na sua tela, no GC, nas letrinhas aí. Eu vou repetir, 958-935-075. E eu vou passar, eu acho que a gente poderia, viu, Fábio, iniciar ainda nesse bloco com algumas questões que sobraram do programa anterior e aí que estão chegando, mas uma delas, né, é de uma telespectadora aqui da TV Osasco, que pede algumas dicas de alimentos vegetais. Ela se tornou vegetariana há pouco tempo e fica aquela dúvida, né? Bom, vai faltar proteína, e como é que eu vou substituir a proteína? Eu queria que você, além da pergunta aqui da Ana Tavares, que você falasse um pouco da necessidade que o ser humano, se tem mesmo ou se não tem, dessa proteína animal. Então, gente, nós temos necessidade de proteína, mas não necessariamente da proteína animal, né? O que a minha linha é lacto-vegetariana. Então, a gente toma leite, utiliza os laticínios, né? Mas eu não consumo ovos, não consumo carne, não consumo peixe, certo? Carne de nenhuma espécie, né? E está provado, se você faz uma alimentação balanceada, você não vai ter carência de proteína, certo? A grande ideia é que você tenha uma grande diversidade de alimentos postos em cada refeição, porque você pode, inclusive, ser um onívoro. Onívoro é aquele que também consome carne, e você pode ter deficiências nutricionais muito sérias, porque se você come aquele arrozinho branco que passou por um processo grande de refinamento e tudo mais, come um bifinho, né, que vai estar cheio de antibiótico, vai estar cheio de hormônio, tá? E come ali uma salada que é alface hidropônico, com muito menos micronutrientes, e tomate que não é orgânico, cheio de agrotóxico, né? A sua alimentação, embora tenha carne, é muito mais pobre em micronutrientes, em disponibilidade de substâncias, do que a minha, que sou lacto-vegetariano. Então, não se preocupa tanto com a questão da proteína. Se você tem uma diversidade grande de alimentos no seu dia a dia, ela vai estar devidamente suprida, tá? Essa é uma carência estatisticamente muito difícil de se encontrar. É raríssimo encontrar uma pessoa que tenha carência de proteína, tá? E aquela história de que só o aminoácido da carne é o correto, te contar uma coisa engraçada, Paulo. Há pouco tempo atrás, o maratonista mais velho do mundo se aposentou. Vocês podem procurar isso na internet. Aliás, eu peço a gentileza de que procurem para confirmar o que eu estou dizendo aqui. Tá? Ele correu a última maratona dele, de 42 quilômetros, certo? E se aposentou. Ele a vida inteira foi vegetariano, né? Sabe com que idade ele se aposentou? 102 anos. Esse homem correu 42 quilômetros. Tá? Gorila come carne, Paulo? Acho que não, né? É só... Elefante come carne? Parece que não. Não. Hipopótamo come carne? Não. E ficam daquele tamanho, com aquela musculatura. Será que é tão importante carne, então? Gente, você está comendo carne, você está consumindo antibiótico, você está consumindo hormônio que é dado para a vaca. Certo? Bom, está aí respondida a pergunta da Ana Tavares, e como nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, ela pedia também, assim como o Fábio, assim como o Arnaldo Cardoso, ele fala aqui, bom dia, Fábio, assista o programa, ele também pergunta, os dois perguntam, dicas de alguns alimentos vegetarianos, que devem fazer parte da nossa alimentação normal. Mas antes disso, nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho. Não sai daí. Voltamos com o programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz, momento que eu agradeço os mais de 60 canais, as mais de 60 co-irmãs
que retransmitem o nosso programa. Você aqui na região oeste da Grande São Paulo, você está assistindo ao vivo aqui nas cidades de Carapicuíba, Itapevi, Barueri, Jandira, Cotia, Vargem Grande. São 11 cidades que estão transmitindo nesse momento. Quero agradecer muito às emissoras co-irmãs que participam aí desse conglomerado, dessa associação de TVs comunitárias que retransmitem os nossos programas, o nosso programa Em Vista. Temos aqui hoje, vindo lá de Sorocaba, o Fábio Almagro, que vem falar aqui sobre alimentação natural, sobre vários assuntos, sobre neurolinguística, a biopsicologia, e ele estava respondendo no finalzinho do bloco passado uma pergunta aqui de um telespectador que mandou o seu WhatsApp, né? Você também pode mandar o seu no 958-935-075, manda aí a sua participação. A Ana Tavares e o Arnaldo Cardoso, eles perguntaram algumas dicas de alimentos vegetarianos que são bons, né, para a pessoa, até para ela ir tirando esse mito, né, como você disse que é um mito, da necessidade da proteína, em especial a proteína animal, né? Tá. Gente, vamos lá. Olha, a proteína, então, como a gente estava dizendo, é um mito. Mas você tem substâncias que são extremamente importantes. Por exemplo, a sua alimentação precisa ter magnésio. A sua alimentação precisa ter zinco, precisa ter cobre, ela precisa ter o que a gente chama de micronutrientes, certo? A plantinha, ela retira do solo o micronutriente. Se aquele solo está esgotado, ela não consegue retirar, tá? Então, a agricultura convencional que vai lá e alimenta o solo com adubo químico, não coloca no adubo químico esses micronutrientes. Quando você come a planta convencional, da agricultura convencional, você não vai ter acesso a esses micronutrientes. E esses micronutrientes, por incrível que pareça, eles são matéria-prima de fabricação dos seus neurotransmissores e neuroreceptores. Então, quando você passa a comer tudo orgânico, até a bioquímica em nível neurológico se modifica, e o seu comportamento se modifica e o seu sono melhora. Aí você vai dizer para mim, poxa, Fábio, mas comprar tudo orgânico é muito caro, certo? Para que eu tenha acesso a todos esses micronutrientes. Eu vou dizer para você, meu amigo, que caro é sua picanha, caro é seu filé mignon e cara provavelmente vai ser a sua farmácia, tá? Então, tira tudo isso da sua vida, compra todos os vegetais orgânicos. Aí a pergunta de vocês só vou dar mais um exemplo. Imagina como é que é feito hidroponia. Você coloca aqui um container, um balde, certo? Com água e com adubo químico. Coloca uma calha inclinada. Coloca alface, por exemplo, nessa calha. Puxa a água com uma bomba e fica fazendo essa água passar pela raizinha do alface. O que está passando ali? Só está passando adubo químico. Nesse nosso mundão capitalista, qual é o interesse do produtor? É rapidamente produzir, tirar a plantinha de lá para pôr outra, para consumir mais, para produzir mais, certo? Então, esse adubo químico é projetado para que essa planta cresça rápido e fique viçosa, mas não para ela ter nela tudo o que ela precisaria ter. Aquilo ali é um isopor alimentar, aquilo ali é fake, entendeu? Pô? Você precisa comer alimento orgânico, certo? E ele vale cada centavo que é pago por ele, acreditem em mim. Aí eles perguntam quais alimentos. Gente, olha, uma feira rápida para vocês, tá? Você tem mais de 300 tipos de alimentos, eu tenho um quadro que eu criei a respeito disso com 300 alimentos diferentes. Vocês comem comumente no dia de vocês berinjela, abobrinha paulista, abobrinha italiana, vocês comem escarola, comem espinafre, certo? Você vai ganhando assim, brócolis, couve-flor, cenoura, beterraba, certo? Se a gente começar a montar uma feira aqui, Paulo... Aquela coisa não sei se é mito, aquela coisa da indicação do prato, quanto mais colorido, melhor, tem alguma coisa a ver? Tem razão? Desde que não seja M&M, tudo bem. Se for aquele chocolate colorido, não serve, okay, tá, gente? Okay. Mas qual é a ideia por trás desse prato colorido? A ideia é que justamente a pessoa coloque muitas coisas diferentes. Porque cada um desses alimentos, quando você, por exemplo, vai comer arroz, você come um arroz branco, é uma coisa. Se você come um arroz de 7 grãos,
que dentro dele tem lentilha, dentro dele tem quinoa, dentro dele tem chia, tem... Você está oferecendo para o seu organismo uma diversidade de micronutrientes completamente diferente. Então é uma refeição muito mais rica, certo? Olha, nós temos muito o que falar, então eu vou tentar te passar algumas perguntas que chegaram aqui. Eu acho que é o conceito Ayurveda, aqui ali no seu site, no Trivial Gourmet, né, sobre Ayurveda, onde você fala do jejum. É realmente eficaz ficar em jejum em alguns períodos? Maria Eduarda, final do telefone 4139. Obrigado, Maria Eduarda, obrigado. Você está tocando num assunto maravilhoso. Olha, aproveitando, Robson Arantes, com o mesmo interesse, no que consiste a Ayurveda e uma linha culinária de benefícios para a saúde, sobre a mesma questão. Pai. Bom, a Ayurveda, né? Ayur é vida, Veda é estudo. É o estudo da vida, existe uma linha de medicina indiana, de pensamento de como tratar a vida, chamada Ayurveda, tá? Então, esses princípios, essas ideias todas, vêm da medicina indiana, que muitas vezes cura determinadas doenças, determinadas patologias, que a medicina ocidental não dá conta delas, certo? E promove um nível de bem-estar, um nível de qualidade de vida que normalmente também as pessoas não têm acesso. Qual é o interesse do jejum? Tá? É o seguinte, lembrem que nós há pouco tempo nós temos essa situação, o ser humano tem essa situação de disponibilidade de comida o tempo todo, certo? Há 300, 400 anos atrás, vocês imaginem como é que era, já era muito difícil. Certo? Não existia geladeira, não existia disponibilidade de comida o tempo inteiro, tá? Então, o que o seu corpo tem? Isso há 300, 400. Se a gente for falar de bem mais tempo atrás, do homem das cavernas, né? Você está falando que o nosso organismo, na verdade, quando ele encontra comida, a nossa tendência é comer muito mais do que a gente precisa para fazer reserva. Essa pulsão alimentar permanece dentro de nós, embora a realidade tenha mudado. Hoje todo lugar tem comida, mas essa pulsão de comer demasiadamente permanece dentro de nós. Então você vê comida, dá a impressão que você tem que estocar. E onde é que você estoca? Você vai estocar em gordura. Tá? O seu corpo tem determinadas substâncias que ele só libera e que te fazem muito bem, ele só libera quando você está sentindo fome e quando você está privado da comida. É aí que ele vai liberar essas substâncias protetivas e, inclusive, anticancerígenas. Então, se você faz o que a gente chama de jejum higienista, né? Normalmente é assim, Paulo, você come um creme, uma refeição leve e vai dormir. O dia seguinte você acorda, você não come nada. Passa o dia sem comer nada e vai dormir. E no dia seguinte você acorda, quebra o jejum com uma fruta e começa o seu dia devagarzinho de novo. Nesse um dia sem comida, o seu organismo libera muitas substâncias protetivas, certo? Então, dentro da Ayurveda, o jejum tem essa função. Vocês podem procurar na internet, inclusive muitas celebridades, a Glória Maria, por exemplo. Ela faz alguns dias de jejum todo mês. A Ayurveda indica um dia de jejum a cada 2 semanas, tá? Então, não é fácil, hein? Mas o telespectador vai tentar fazer o jejum. Eu não sei se eu vou conseguir, mas nós vamos ter que fazer agora. Programa de culinária que manda fazer jejum, olha só. Fábio, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e vamos voltar aqui às perguntas que chegaram. Tem muita coisa ainda para falar sobre culinária, sobre biopsicologia. Está muito interessante, não saia daí, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz, trazendo aqui aos estúdios da TV Osasco
o Fábio Almagro, que você já viu em algum momento aí na nossa programação. Ele tem um programa de culinária vegetariana muito interessante, é o Trivial Gourmet. Eu recomendo que você assista, acesse o site do Fábio lá, trivialgourmet.com.br, é muito bacana, vale a pena, é muito legal. Mas, Fábio, tinha ficado algumas perguntas, e aí nós vamos ter que parar com as perguntas que tem aos montes, mas uma delas, inclusive no primeiro programa, quando você esteve aqui conosco, causou interesse, e depois teve pessoas que ligaram, eu tenho mais dúvidas a respeito, que é a respeito da soja, do alimento soja, em substituição. A pessoa até perguntava, nós resgatamos aqui a pergunta, o Arnaldo Cardoso, ele dizia que ele assiste o programa Trivial Gourmet na TV Osasco, é vegetariano, e ele pergunta como trabalhar com a proteína de soja. Deu umas dicas, ele pergunta se deve substituir, enfim. E aí você falou, não, isso aí não é um alimento legal para o homem. Eu queria retomar essa porque causou muito interesse. Tá, então vamos lá, olha, o seu sistema endócrino, as glândulas que controlam as secreções hormonais, as liberações hormonais no seu organismo, são um sistema que tem que trabalhar muito reguladinho, tá? Quando você fica interferindo no seu sistema endócrino com coisas que têm hormônio nela própria, certo? Você gera descompensações nesse sistema. E ele realmente, o nosso humor, o nosso dia a dia, a nossa qualidade de vida depende muito desse sistema. Quando você usa soja, ela tem uma substância que é chamada de fitoestrógeno. Você pode procurar isso também no Google lá, procura por fitoesterol ou procura por fitoestrógeno, certo? E está provado que no homem, 3 porções de soja, que na verdade a soja, esse fitoestrógeno é um hormônio feminino, 3 porções de soja por semana fazem com que o homem tenha uma redução de 50% na contagem de espermatozoides. Ou seja, desequilibra os hormônios sexuais masculinos. Por isso, em função desses fitoestrógenos, é que a soja é interessante para a mulher no climatério e vai reduzir as ondas de calor, porque ela está tendo uma redução da produção de hormônio feminino, o fitoestrógeno entra fazendo uma reposição, certo? Então, a soja para o homem não é legal. Da mesma forma, Paulo, procura lá, pode ser no meu site, pode ser no Google, uma substância chamada bisfenol A. É uma substância presente na maioria dos plásticos que são utilizados na cozinha. Então, sua esposa quer que a sua casa tenha uma comida gostosa, ela vai lá e faz um molhinho de tomate orgânico, bonitinho, com bastante manjericão, bem condimentado. Aí ela pega os potinhos de plástico, enche o potinho de plástico com molho bem quente, né? Quanto mais quente tiver o molho, mais o plástico vai liberar bisfenol A para o molho. Aí ela põe tampinha e põe no freezer. Você vai ter um molho de tomate cheio de hormônio feminino. Olha que encrenca, certo? Então, plástico na cozinha, retira. Até garrafa de água, se você deixar no seu carro, o carro estiver muito quente, joga essa garrafa de água fora, tá? Porque você tem liberação de hormônio feminino, de bisfenol A, que ele funciona como hormônio feminino no organismo, certo? A partir dos plásticos também. Olha, e tem alguma dica, tem algum alimento que você se recorde agora, alguma substância que você falou, a soja talvez não seja um alimento muito legal para o homem, algum alimento que a mulher que deva evitar não. Por algum motivo ou não? Veja bem, Paulo, as pessoas devem evitar essa substância, seja homem, seja mulher, porque se ela já tem o tanto de hormônio feminino no organismo dela, que está sendo produzido pelo próprio organismo, e aquilo está ali bem equilibradinho, bem direitinho, ficar pondo de fora vai gerar um excesso, vai gerar uma descompensação. Por que as meninas hoje, inclusive, né, existe a questão da menstruação muito mais cedo? Você vê meninas de 13, 14 anos com corpo, às vezes, que é corpo de mulher. Né? O que está acontecendo?
Além dos estímulos que a gente tem na própria televisão, por uma série de aspectos, esses estímulos referentes à sexualidade, que também geram mudanças, né? Você tem uma alimentação que nos descompensa hormonalmente. O boi, para ganhar peso rapidamente, ele toma muito hormônio. Esse hormônio vai interferir no seu sistema hormonal. O frango, ele era abatido em 1 ano, com 1 ano de vida. Hoje o frango é abatido em 45 dias, certo? De tanto hormônio que esse frango tomou. Os ossos do frango, Paulo, não conseguem engrossar na velocidade que ele ganha peso. Às vezes o franguinho está andando dentro da granja, ele cai com a perna quebrada. Porque o ossinho dele está fininho para o peso que aquele frango já está. Isso tudo é hormônio. E para onde esse hormônio vai? Vai interferir no seu sistema endócrino. Depois as pessoas reclamam, poxa, não consigo dormir bem, poxa, eu estou engordando, poxa, eu estou ansioso, poxa. Lógico. Sei. Faça do seu alimento o seu remédio. Não pode comer o que te faz mal. Muito bem. Mas, olha, nós estamos falando num programa de empreendedorismo, o empreendedor nato, falamos já de alimentação, biopsicologia, o Fábio também tem hoje já não é mais um projeto, é uma realidade, um trabalho, um cãofanato, né? Cãofanato. Fala um pouquinho disso para o nosso telespectador, Fábio. Gente, o cãofanato ele foi estruturado agora, eu preciso ajustar algumas coisas ainda, mas ele é um projeto lindo, pelo seguinte, imagina o seguinte, poodle do vizinho pulou e cruzou com a sua cocker, você não tem o que fazer com os filhotinhos, certo? Então você vai lá, tira uma foto de cada um e diz, eu sou o Fábio, eu moro no CEP tal, e esses filhotes aqui eu quero doar. O Paulo entra do outro lado da cidade e diz, eu sou o Paulo, moro no CEP tal. Me mostra os animais que estão a menos de 15 quilômetros de mim. O cãofanato vai montar uma galeria de fotos com todos os bichinhos. Tá. Aí você clica lá no meu cachorrinho e pergunta, ô Fábio, boa tarde, você está acostumando eles a fazer xixi no jornal? Eu vou dizer, sim, Paulo, estou acostumando eles, estou educando eles aqui. A gente vai conversando em perguntas abertas até o momento que você diz, Fábio, estou indo aí buscar esse cachorrinho. Então, Fábio, é um portal. É um portal. Ah, que legal. Desse ponto de vista, parece uma ideia bobinha, porque parece que eu estou querendo resolver o problema de uma pessoa física, que já é importante, né? Mas existem instituições, existem ONGs que têm 100, 150, 200 animais e eles precisam achar donos para esses animais. Então ela coloca o CEP dela, coloca os animais dela. Eu coloco o meu CEP e pergunto sobre os animais através da API do Google, a distância calculada, sim. E ele vai me mostrar os animais que estão no raio solicitado. Tá? Legal. E os canis municipais também podem usar a ferramenta. Então, Prefeitura de Osasco pode entrar lá e dizer, o meu canil fica no CEP tal, e eu tenho aqui 200 cachorros que estão para doação. Fábio, eu quero te agradecer muito, agradecer novamente a sua vinda aqui, esse deslocamento de uma cidade, uma co-irmã, que também retransmite o nosso programa. Um abração para as TVs lá de Sorocaba, uma cidade pujante também, mas agradecer muito a sua vinda. Infelizmente chegou o finalzinho do programa, novamente as despedidas do nosso público, fique à vontade. Gente, muito obrigado, é sempre um prazer estar com vocês. Gostaria de poder responder a muito mais questões e perguntas, né? Mas a essência da ideia, eu acho que eu passei aqui hoje para vocês e agradeço muito por estar acompanhando e pelo interesse pelo tema. Tá? Muito obrigado, Paulo. Mais uma vez foi um prazer imenso. Nós é que agradecemos, mas agradecemos em primeiro lugar a Deus, Fábio, que nos permite estar aqui falando com você, entrando no seu lar. Fiquem com Deus, um grande abraço, o Invista vai ficando por aqui. Continue assistindo a programação da sua TV local. Um grande abraço.